Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Retornamos mais uma vez ao nosso curso de Teologia Sistemática. Você vê aí novamente os livros que estamos usando. Estamos agora estudando Teologia Sistemática de Raymond e vamos estudar também Teologia Sistemática de Langston, tá? Então fique atento aos nossos estudos. Vamos iniciar os estudos rapidamente. Não vou fazer muitas explicações, até porque já encerraram as matrículas para o curso. Você está assistindo à vontade, mas aqueles que estão matriculados terão apoio pedagógico. Por favor, aqueles que já estão matriculados, interajam no curso, as tarefas que eu colocar e tal, perguntas, pesquisas, algumas coisas, interajam para a gente poder trabalhar melhor, tá? Então, vamos agora para o nosso curso aqui. Temos, portanto, nós já falamos sobre a preparação básica para o estudo sério, fazendo a nossa recapitulação. Estamos estudando o capítulo de introdução, já vimos o que é teologia, que a teologia é ciência, os motivos para estudar teologia, a tarefa geral da teologia, de um modo geral, né? E a teologia e a tarefa da teologia sistemática. Hoje nós vamos falar sobre o teólogo sistemático. Quem é essa pessoa, o teólogo sistemático? Vamos ver o que nos diz o estudo aqui, especialmente dentro desse texto de Raymond, tá? Então, se nós formos ver aqui, vamos ver que o teólogo sistemático ele tem algumas funções, né? Algumas funções para a igreja e que são muito importantes. Primeiro, é deixar a obscuridade da linguagem metafísica grega e focar na linguagem dos feitos misericordiosos de Deus. Ora, você sabe o que é isso? Deixar a obscuridade da linguagem metafísica grega? Muita gente não sabe. E muita gente até gosta disso sem saber do que se trata e vai se perdendo em alguns pontos, né, que não são muito agradáveis. Essa linguagem metafísica grega é a linguagem da filosofia grega, né? Vai lá em Sócrates, Platão, Aristóteles, mais especificamente Aristóteles, que escreveu a metafísica, embora já tivesse esse conceito antes dele, né? E aqueles padrões, aquelas coisas que são ensinadas ali, as pessoas deixam de olhar Deus segundo as Escrituras, segundo o que Deus fez, e passam a olhar teoricamente, né? Inclusive, quando Aristóteles ele faz a divisão dos conhecimentos, dentro dessa divisão de conhecimentos, tem um conhecimento que ele chama de teologia, que era um estudo de Deus, mas como ser, né? Diferente da teologia que nós temos hoje, especialmente reformado e evangélica, né? Que ela não foca em Deus como ser, porque estudar o ser Deus, né? Deus como ser, é difícil você estudar, você não tem como, porque ele está além de nós. E Deus não pode ser objeto de estudo de ninguém, né? Deus é muito supremo para ser objeto de estudo de alguém. É muita arrogância pensar que Deus pode ser objeto de estudo. Claro que não é. Por isso mesmo que a teologia evangélica, o objeto de estudo é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a revelação. Mas o sujeito pode dizer, mas não é um objeto de estudo porque a revelação é relativa, porque eu não acredito na revelação. Tudo bem, você não acredita, mas ela existe. Se ela existe, ela é importante para um imenso número de pessoas, automaticamente ela é um objeto de estudo, sim, né? Mesmo que você não acredite. Então, a Bíblia é um objeto de estudo tanto para crentes, né, como para incrédulos, né? O fato de você crer nela não altera a importância do seu estudo, não diminui, pelo contrário, até aumenta, porque você tem mais responsabilidade para com ela. Aquele que não crê, ele só quer destruir, só quer, de repente, combater, mas aqueles que crê na Bíblia, ele se preocupa com a Bíblia. Agora, voltando a essa questão da metafísica, tinha muitas noções de ser ou não ser, o ser imóvel necessário, o ser que não se move, coisas assim, umas coisas bem estranhas, né? E eles começam a entrar em questões do que pode existir, a questão da existência propriamente dita, né? A questão da existência de Deus. No caso, nós não nos focamos na questão da existência de Deus, né? A existência de Deus é algo que está simplesmente óbvio, entendeu? É o óbvio. Você não precisa discorrer sobre a existência de Deus. Basta simplesmente você saber, Deus existe, pronto, acabou. Agora vamos ver o que ele fez de bom. Então você vai ver o que ele fez para o homem,
né? Então, a teologia sistemática mostra o que Deus fez para o homem, a sua obra, né, de salvação, de redenção, de iluminação para o homem. E além de focar nisso, no que Deus fez, também uma das coisas que Deus fez é a sua Sagrada Escritura. Então, uma das obras de Deus é a própria Escritura, e nós focamos nela. Inclusive, tem uma revelação natural, que é a própria natureza, onde Deus se manifesta. A Bíblia nos diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Uma noite faz declaração a um dia, a outra noite, um dia faz declaração a outro dia. Ou seja, mostrando que a obra de Deus, está mostrando aqui, e Deus existe. Quando surge o sol, aquele sol não veio do nada, não é uma historinha simples, não é como você jogar uma bola, qualquer coisa simples assim. Não, aquilo ali tem um movimento que envolve todo o universo. E aquilo ali mostra que é uma obra de Deus. Então, a teologia sistemática, ela não tem tarefa de buscar entender a existência de Deus como a metafísica grega usada por aqueles cristãos aristotélicos, né? Que pregam Aristóteles e esquecem a Bíblia, dão mais valor às ideias de Aristóteles e defendem Inquisição e coisas do tipo, do que propriamente valorizar a Bíblia Sagrada. Na verdade, botam a Bíblia em segundo lugar. Esses cristãos aristotélicos, eu chamo de aristotélicos, porque a teologia deles é baseada na metafísica e é uma teologia focada muito na obra de Aristóteles, né? Então, eles são cristãos aristotélicos, eles até nos criticam como cristãos bíblicos. E é ótimo, ótimo, isso é ótimo que chamem você de cristão bíblico, porque ser cristão bíblico é ser cristão de fato. Ser um cristão metafísico, aristotélico, não te levará a lugar nenhum, porque você simplesmente saber que Deus existe, isso não é vantagem nenhuma. Você elocubrar ideias difíceis para dizer que Deus existe, não te levará a lugar nenhum, mas você saber o que Deus fez, por que Ele fez e que Ele te ama no que fez aquilo, e seguir a vontade dEle, isso que é importante, tá bom? Então, a tarefa do teólogo sistemático, portanto, é deixar essa obscuridade da linguagem metafísica, né? A metafísica especialmente grega, né? E que muitos usam até hoje. Evite isso e procure sempre a palavra de Deus. Outra coisa, outra tarefa do teólogo sistemático, propriamente dito, é apresentar de forma lógica, né? Ou seja, essa revelação de Deus, né? Essa vontade de Deus para a humanidade. Vamos ver então como ele poderia apresentar de forma lógica aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Trazer esse aqui para cá. Primeiro, as principais doutrinas cristãs. Ou seja, você precisa não só apresentar as doutrinas, como essas doutrinas também precisam ser logicamente apresentadas. Elas precisam ter coerência, precisam estar ligadas umas na outra e mostrar que elas têm um fio condutor que as une, que as fortalece. Então, por isso, é necessário apresentar de forma lógica. Para quê? Para que você possa saber responder quando perguntarem a razão da sua fé. Paulo nos diz: estejam preparados para quando perguntarem a razão da sua fé. Saibam responder. E a teologia sistemática, ela ajuda a responder isso. Como? Apresentando de forma lógica as principais doutrinas cristãs. Outra coisa também, ela fala sobre a fé neotestamentária como apresentada pelos apóstolos à igreja primitiva, ou seja, ela apresenta de forma lógica essas principais doutrinas, mas também a fé neotestamentária, e não as principais doutrinas com base no que os teólogos durante a história foram dizendo. Mas os teólogos erraram e acertaram. Então, a teologia sistemática, ela vê onde os teólogos erraram e descarta, e onde eles acertaram, ela pega e aplica e aproveita os acertos apenas. Na verdade, muitos teólogos mais erraram do que acertaram, e com a teologia sistemática foi se juntando os acertos e descobrindo-se mais coisas. Ela é uma organização, um sistema, uma organização assim, em termos de estudo organizado, um sistema que procura ver a fé neotestamentária, tá? É a fé neotestamentária, como apresentada pelos apóstolos da igreja primitiva. Veja bem que não é a fé da igreja primitiva, como alguns pensam. Nós estudamos a fé da igreja primitiva. Não,
é a fé neotestamentária. O que significa isso? A fé conforme está escrita, registrada no Novo Testamento. Você pode pensar, mas a fé da igreja primitiva era importante? Sim, era, poderia ser, mas não era perfeita. Em muitos casos, você vê os apóstolos chamando a atenção das igrejas primitivas, no próprio Novo Testamento, exatamente por exageros que a igreja primitiva realizava. Portanto, é mais importante que olhemos para a fé neotestamentária e não a fé da igreja primitiva. Não confunda uma coisa com a outra. A fé da igreja primitiva tinha desvios, tinha erros, mas a fé do Novo Testamento, ela significa aquilo que os apóstolos realmente ensinaram. Se você pega tradições da igreja primitiva e traz para hoje, você vai trazer coisas que as igrejas praticavam às vezes, mas que não eram aprovadas pelos apóstolos. O que é aprovado pelos apóstolos é neotestamentário. Então, quando você pega uma fé apostólica, às vezes uso até o termo fé apostólica, no sentido de ser a fé que os apóstolos ensinaram. Mas o termo mais próprio é fé neotestamentária, tá? Porque às vezes a pessoa pega e diz que é uma fé apostólica, ele está dizendo que é apostólica no sentido daquilo que os apóstolos deixaram como uma tradição. Mas não é por aí, tá? Os evangélicos entendem que a fé apostólica ela é propriamente neotestamentária e não uma herança, por exemplo, dos pais da igreja, que foram os pais apostólicos, pais pós-apostólicos e outros que foram guardando essa tradição apostólica. Não é isso. A fé que nós entendemos como sendo apostólica é a do Novo Testamento e não outra, tá bom? Então, nós já vimos aí que uma das funções do teólogo sistemático é mostrar essa fé, guardar e apresentar logicamente essa fé. E também outra coisa importante, manter a ortodoxia evangélica contra todo vento de doutrina. Algumas pessoas pensam que ortodoxia é o nome de uma igreja, né? Porque existe a igreja católica ou ortodoxa grega, né? E a igreja ortodoxa grega, ela pegou esse nome, tá? Mas é um nome que ela usa, mas a ortodoxia não é nome da igreja. Ortodoxia é um significado de ter, orto significa correto, e doxa, doutrina, pensamento, né? Ensino correto, né? Então, a ortodoxia evangélica é o ensino evangélico correto contra todo vento de doutrina. E qual é o ensino evangélico correto? É o ensino do que está no Novo Testamento, certo? Não é o ensino do que se herdou da tradição, dos ensinos, dos comentários de teólogos, não. É o que está no Novo Testamento. Vamos continuar aqui. Então, podemos ver ainda, voltando aqui, que podemos, nessa apresentar de forma lógica, é necessário que o teólogo sistemático, para se apresentar de forma lógica, posicione-se filosófica e teologicamente de forma explicitamente bíblica, da qual não paire sombra de dúvidas. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas se posicionam de forma não explicitamente bíblica, especialmente esses que têm um foco mais filosófico grego, né? Uma teologia aristotélica, né? Eles não são explicitamente bíblicos, eles são tangencialmente bíblicos. Eles focam mais, às vezes, nas doutrinas dos teólogos, papas e coisas assim, do que propriamente no que a Bíblia ensina. Mas nós podemos ver que o teólogo sistemático evangélico, né, ele precisa fazer o quê? Se posicionar filosófica e teologicamente, ou seja, no que a filosofia tiver de correto, porque a filosofia tem algumas coisas corretas e tem outras coisas erradas, ele tem que se posicionar com reverência às escrituras, ou seja, se a filosofia diz alguma coisa e que contraria as escrituras, a filosofia está 100% errada e as escrituras estão 100% corretas, porque nós reverenciamos a escritura, tá? A escritura é o fundamental, e não achar que porque a filosofia diz alguma coisa, devemos, às vezes, achar que as escrituras dizem outra. Não, o que vale é a escritura. A escritura é a fonte, a base, o início de tudo nos ensinos da teologia, né? E ainda, para isso, ele tem que se posicionar também
com presteza, ou seja, com prontidão, para manter a unidade da compreensão dos ensinos bíblicos. Ou seja, se alguém chega e não entende o que significa o ensino bíblico na sua unidade, o teólogo sistemático tem que estar pronto. Não, vou te ajudar a entender. Essa é a finalidade, tá? E ainda por cima, deve ter apreço pela herança teológica sem idolatria a quaisquer patriarcas. O que eu quero dizer aqui? Por exemplo, a Igreja Católica Romana e a ortodoxa também grega, elas têm uma certa idolatria aos patriarcas da igreja, né? Aos pais apostólicos e os pais pós-apostólicos. Pais apostólicos foram aqueles homens que viveram próximos aos apóstolos e, inclusive, foram treinados pelos apóstolos, né? E os pós-apostólicos são aqueles que viveram com os pais apostólicos, mas não viram os apóstolos, né? Então estão mais próximos dos apóstolos. Essa herança teológica que eles deixam é importante e deve ser valorizada, mas não idolatrada, de tal forma a se igualar essa herança teológica com o próprio Novo Testamento. Essa herança teológica é inferior ao Novo Testamento e ela não pode servir de parâmetro para alterar o que a Bíblia diz. Isso é a verdadeira teologia sistemática bíblica. Mas agora há pessoas que pensam que os pais apostólicos e pós-apostólicos, o que eles disseram, seria como se fosse lei, né, para a igreja e que tivéssemos que segui-la. Mas essa não é a finalidade do teólogo sistemático, né? Outra coisa interessante é que a tarefa também do teólogo sistemático é fortalecer o ensino e evangelização. Como que eu vou fortalecer o ensino e evangelização com teologia sistemática? Muito simples. Quando você evangeliza, você está ensinando doutrina. E a doutrina que você está ensinando é a doutrina da salvação, ou seja, a soteriologia. Vamos ter um estudo sobre isso aqui no nosso curso de Teologia Sistemática. E essa doutrina da salvação é teologia sistemática pura, tá? Você pega a Bíblia, estuda, une todos aqueles itens sobre salvação e evangeliza, ou seja, você está praticando teologia sistemática. Aí você diz, eu não quero saber de teologia, eu só evangelizo. Muito bem, você é um especialista em soteriologia, que é uma das áreas da teologia sistemática, certo? Então, a pessoa dizer assim que não depende de teologia, que não gosta de teologia, coisas assim, só se ela não prega a salvação, só se ela não prega, por exemplo, a Trindade, só se ela não prega a ação do Espírito Santo, só se ela não prega a divindade de Cristo e coisas desse tipo. Aí ela estará fora da teologia sistemática realmente, ou da teologia de modo geral, cristã e evangélica especificamente. Portanto, devemos saber que a teologia sistemática, a função do teólogo sistemático é fortalecer o ensino e evangelização. Por isso devemos valorizar essa função do teólogo sistemático, porque senão chega-se a um ponto onde as pessoas acabam acreditando em qualquer coisa simplesmente para agradar as outras pessoas, deixa-se de agradar a Deus e passa-se a agradar aos homens. Outra coisa é resistir ao secularismo e insistir no senhorio de Cristo. Eu citei aqui outro dia, né, no nosso curso aqui, que uma pessoa, uma missionária da Junta de Missões Nacionais, foi numa igreja aqui perto, na Igreja Batista Central em Trindade, e foi falar um monte de bobagem, porque ela era missionária entre pessoas com problemas sexuais, né? E ela começou a defender aquela prática daquelas pessoas, que nós deveríamos ter mais tolerância com aquelas práticas. O pastor, estou falando isso de novo, porque eu não falei que o pastor ficou muito incomodado com aquilo, né? Ele só foi muito educado. Como ele é um pastor muito educado, ele não tirou ela do púlpito na mesma hora. Eu não sei se eu teria, digamos assim, a tolerância que ele teve de deixar ela falando, né? Mas ela foi muito absurda, falou muitas besteiras, e é uma pessoa que realmente não tinha conhecimento teológico. E é uma missionária. Veja bem, é uma missionária, não tem conhecimento teológico e não está preocupada verdadeiramente com a Bíblia, mas ela se adequou ao secularismo e deixou o senhorio de Cristo para buscar o senhorio de sua ação política como missionária, né? Então ela transformou a sua missão numa ação política e abandonou o senhorio de Cristo.
Por isso, nós precisamos entender que precisamos de teólogos, sim, especialmente de teólogos sistemáticos que possam organizar essas coisas, organizar essas ideias, e quando eles organizam essas ideias, eles permitem que tenhamos maior segurança em várias coisas, tá bom? Então, aqui nós estudamos a tarefa do teólogo sistemático, né? Estamos aqui na introdução, terminamos a introdução do nosso curso aqui, desse livro especificamente, e vamos para a próxima parte, que é a Divina Revelação, que é o capítulo 1. Como eu falei sobre a introdução, para essa semana vai ficar só a introdução. E no sábado, dia 18/8/2018, vai ter uma aula online, né, ao vivo, onde eu vou abordar assuntos aqui que foram tratados e os alunos vão colocar dúvidas lá, coloquem perguntas. Por exemplo, sobre o que é teologia, sobre se teologia é ciência, coloque suas dúvidas. Se você não concordou muito com alguma coisa, coloca lá, tá? Coloca lá no ambiente de estudos, lá no Google Class, Google Sala de Aula, e você vai conseguir a resposta nesse dia. Nós vamos conversar ao vivo e vou deixar aberto o chat. Você vai poder perguntar coisas sobre esses assuntos. Se você está assistindo e acompanhando também esse curso, mesmo que não seja aluno matriculado, também poderá fazer perguntas. Adiantando que perguntas que não têm nada a ver com a disciplina não serão respondidas, tá? Não serão respondidas e, de preferência, o sujeito será bloqueado se for possível, tá? Tem que haver com a disciplina, discussões como, tipo, polêmicas e coisas assim, não é o momento, porque aqui é o momento de simplesmente formar uma concepção sobre um ensino, sobre uma disciplina. Então, polêmicas não é o momento. Quando for o momento de polêmica, a gente pode tratar disso, tá? Então, vamos ficar por aqui. Essa foi o nosso estudo de hoje. Que Deus o abençoe e espero que você tenha gostado do nosso estudo e que esteja bem feliz e até sábado, dia 18/8/2018. Se você estiver vendo isso em uma época posterior a essa, né? Volte no histórico dos vídeos que você vai ver a aula ao vivo também. Deus abençoe. Aliás, vai ver a aula ao vivo se Deus quiser que nós cheguemos até lá dia 18/8, né? Porque nós não sabemos de nada do futuro, só Deus sabe, né? Amém.